Os cântaros iam-se a buscar a moveiros, cântaros espanhóis, que estes cântaros iam para a chegada e punham-se a sombra de um manolho que era para lá estar sempre fria, porque senão lá a calcinha nem sequer tirava a sede. O sítio da mosqueira era na despensa, que era o compartimento mais fresco da casa. Todas as semanas quase se fazia pão. E quando não chegava, pediam emprestado à vizinha. Faziam-se umas fogaças muito grandes e então para os ratos não nos ir a comer, punham-nas aqui. Aqui temos uma azeiteira, então para meter azeite, a calabaça para o vinho, a botija para quando havia dores, ou punham-se a botija, ou punham-se uns testos que havia antigamente, uns testos de barro, embrulhados num farrapo, punham de onde as pessoas tinham as dores. E aqui esta peça de madeira era a máquina daquela altura para bater os ovos, para fazer os bolhos. Aqui estão os caçulos, todos estes caçulos vêm de Espanha. Os maiores era para levar a comida para a chegada. Estes pequenos punham-los na borda do lume, na cinza. E agora temos aqui os potes, que não havia coisa igual para fazer a comida. Aqui temos este cacho de madeira. Este cacho de madeira tem esta forma de redonda, porque era tirado dos carros de bois, das rodas dos carros de bois. E aqui temos os garbanços. Portanto, faziam estas fardelas com os cachicos de farrapos que sobravam de fazer as coisas, camisas ou o que fosse. E temos aqui as candeias a petróleo, a lampião para ir a dar de comer aos animais. E este armário já ia moderno para a época de agora, que já tinha aquelas portas de correr onde guardavam qualquer coisa do gato. E aqui esta cerâmica bonita, com estas malgas, com esta terrina. Portanto, esta louça e aí aquilo a portuguesa. Aí temos o caço, para botar o caldo. E outra candeia azeite, esta aí é mais moderna. Esta candeia azeite só se usava, não era todos os dias que se usava a candeia azeite. Aqui temos outra parte, que são os crinhos. Então este pequeno era mais para a merenda. Os maiores era para meter os farelos, ou a farina, ou o pão a pus de cozido. E aqui os vários cestos, portanto, há outros povos, por exemplo, ali em Águas Vivas, fazem-se estas cestas, em brimes. Colham as brimes, depois se folham-las, para ficarem as cesticas todas bonitas, brancas. Aqui portanto, temos o alçafate, a cesta das batatas, e para bandimarem. Estas cestas eram muito usadas na bandima. E os alçafates para pôr a roupa quando estava lavada, para encher de termoço, quando havia uma boda, pôr-se um alçafate destes no terreiro e todo mundo ia velhar com a manadica de termoços, que era assim a tradição. E agora aqui temos esta máquina, que na minha aldeia havia umas 4 ou 5 telares destes. E geralmente eram as famílias mais grandes que tinham estes telares, porque era no inverno que este telar trabalhava. Eram duas mulheres, ali atrás, postas 2 mulheres para puxarem com este telar, e era preciso muita coisa. E faziam-se as mantas, que eram os cobertores daquele tempo, fazia-se o pardo, fazia-se o burel, fazia-se todo. E a diferença entre o pardo e o burel era no tempo que ficava no pijão. Quanto mais dias ficasse na água, mais impermeável ficava o tecido. Portanto, a lhana, faziam-se 3 tecidos ao mesmo tempo. Fazia-se ao pardo, que era o que ficava mais tempo, fazia-se ao burel e fazia-se a saragossa. Todo para as pessoas vestirem. E aqui temos peças que são comuns à lhana e ao lino. Por exemplo, esta e o charilho. E temos os manilhos, os manelos, como a gente chamaram, a lhana negra. Já está pronta para ir para a roca para ser filada. Aqui temos já o novilho pronto, com a lhana torcida, e então nesta máquina fazia-se a canelha, e aqui temos o burro, chamava-se o burro com as cardas e com os peines. Portanto, isto era todo para preparar a lhana. As cardas também era para cardar. Havia no inverno, havia homens que chamavam os cardadores, que andavam de casa em casa a cardarem. A profissão deles era só cardar a lhana, que eram as pessoas que tinham mais força, e então cardavam a lhana. Aqui temos o largadilho. E aqui esta peça e a naspa, também servia para fazer as meadas. Quem não tinha argadilhos tinha uma peça destas. E temos aqui as meadas,
Estas 4 aqui embaixo são da raça churra mirandesa, tem estas 4 cores, que são as mais usadas que se podem levar, e são bonitas, pronto. Não têm nada, não se descoram, ficam sempre da mesma maneira. Ao passo que as outras eram tinhidas com produtos, com coisas que encontravam no campo. Então, quando as havia, hoje vou apanhar aquela hierba, porque depois sirve para tinir, e guardava-la para quando depois tinha tempo fazer o tinhido. Principalmente as folhas das nozeiras, com a casca das nozes. Depois as folhas das amoreiras, com as amoras. O semacre, com as bolicas, com as bagas. E esta ia para a esparota, com as flores, que tem uma flor amarelha, que se encontra agora nesta época do ano, e então a flor dá um amarelo muito lindo. Temos as amêndoas, com as folhas também, a folha da maçaneira, que dá um verde muito bonito, o lírio dos tentureiros, a cebola, o folhinho, o chá, e aqui são os cacaforros, também dá uma cor muito bonita. E aqui é a capa rosa, que era para fixar as cores, e a pedra lips. Esta pedra tinha muita utilidade, ela só fixava as cores, mas ela só dá um verde muito bonito.